Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer tê-los aqui para darmos continuidade ao nosso estudo nas lições bíblicas da CPAD, do quarto trimestre de 2019, da classe Adultos, título geral do trimestre, O Governo Divino em Mãos Humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Dessa vez, lição de número 9, o reinado de Davi. Tudo que você precisa saber sobre o nosso plano de estudo com infográfico está nesse slide, é só você pausar e ler estas informações. A compreensão do PowerPoint ela é bem maior quando se assiste essa apresentação inteira no YouTube, porque a apresentação é sempre a combinação dos slides com a fala do apresentador, ok? E aí, se você gostar, você dá um like para que outras pessoas tenham acesso a esse material que é distribuído gratuitamente. Os objetivos específicos para essa lição são: 1. Apresentar a constituição de Davi como rei. 2. Evidenciar a consolidação do reino de Davi. E 3. Atestar a grandeza política do reinado de Davi. O texto áureo: entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. 2 Samuel 5:12. E a verdade prática: a glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. A leitura bíblica em classe em 2 Samuel 5, do versículo 1 ao versículo 12. Você pausa aqui o vídeo e faz a sua leitura, ok? A gente passa então para a introdução, trecho mais objetivo em amarelo. O pujante reinado de Davi não foi circunstancial, aleatório ou por causa de habilidades natas para a guerra. No próprio texto bíblico, é dito que as suas vitórias e fortalecimento se originavam em Deus, segundo Samuel 8:6. E a gente sempre combina a conclusão para ver até onde o comentarista expandirá o seu pensamento. Trecho em amarelo confirma o que foi dito na introdução. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos todamos. 1 Crônicas 29:14. A gente passa então para o slide que apresenta todos os tópicos da lição. O primeiro é: Davi é constituído rei. Segundo, a consolidação do reino de Davi. E terceiro, a grandeza política do reinado de Davi. No primeiro a gente tem 3 motivos para a sua escolha. Depois, Davi como pastor e chefe. E terceiro, entrando em aliança com o povo. No segundo tópico a gente tem a edificação de Jerusalém. Depois, as reformas religiosas. E terceiro, a suprema aliança davídica. No terceiro tópico a gente tem as realizações militares, as administrações de Davi e, em terceiro, o culto público. Então, esse slide apresenta todos os tópicos e os seus pontos, de forma que, vendo-os num único plano, você consegue acelerar o seu processo de assimilação, porque sabe exatamente as etapas pelas quais você vai passar no seu estudo. E aí, a dica de gestão do tempo em aula para os professores é de 25 minutos no primeiro tópico, 25 no segundo e 20 no terceiro, tendo em vista que na maior parte das escolas dominicais, o tempo em aula é de 70 minutos, ou seja, de 1h10. A gente passa para o primeiro tópico, então, 3 motivos para a sua escolha: Davi como pastor e chefe e entrando em aliança com o povo. A gente vê isso a partir do próximo slide. Então, 3 motivos para a sua escolha. Trecho em amarelo: primeiramente, ele preenchia todas as condições da realeza. O segundo motivo para escolher Davi foi devido à sua liderança militar. O terceiro motivo estava pautado em uma promessa da parte de Deus de que o trono entregue a Davi seria levantado tanto sobre Israel quanto sobre Judá, segundo Samuel 3:10.
sobre esse trecho para pensar. Perceba que os dois primeiros motivos revelam que o povo já conhecia claramente as habilidades e competências de Davi. Era o homem certo. O terceiro motivo é aquele que sustenta tudo, pois ainda que o povo não percebesse o potencial de Davi, ele chegaria ao trono do mesmo jeito, pois a promessa de Deus é infalível. A gente passa para o segundo, Davi como pastor e chefe, trecho em amarelo. Davi deveria agir como chefe e pastor do rebanho. Na qualidade de chefe, ele seria um capitão, príncipe, líder. Como pastor, ele cuidaria, apacentaria. Ele se revelaria um amigo especial. Estava claro que para Davi ter um reinado consolidado, bastava apenas ser um líder, um pastor amoroso, não um déspota ou um tirano. E aí eu coloquei o ponto 3 junto com o 2 porque ele faz uma relação. E o trecho amarelo diz o seguinte: observe que a aliança que ele firma tem características pastorais, como acabamos de falar no ponto 2, não monárquicas. Por isso foi ungido rei sobre Israel e todos prometeram lealdade ao novo rei. Então, como um raciocínio sobre esses dois pontos se completa, você pode tratá-los de uma única vez, se assim achar conveniente, ok? Fechamos assim as orientações objetivas para o primeiro tópico da lição. Partimos então para o segundo e a gente passa a ver isso a partir do próximo slide. Começamos então pela edificação de Jerusalém, trecho em amarelo. Com a presença de Deus na vida, Davi consegue derrotar seus inimigos e controlar suas fronteiras, mantendo-os sob o seu poder. E aí, para pensar, esse trecho faz lembrança do cumprimento das promessas de Deus, o que traz muita confiança para aqueles que confiam que o Senhor as cumprirá também em suas vidas. Então, se Deus cumpriu na vida de Davi aquilo que havia prometido anteriormente de forma integral, assim ele fará também nas nossas vidas conforme as suas fiéis promessas, ok? Passamos para o ponto seguinte, ponto 2, as reformas religiosas, trecho em amarelo. O capítulo 6 de 2 Samuel trata da ação de Davi em busca da arca para Jerusalém. O sentimento que o envolve revela grande respeito pelas coisas de Deus. Davi era um homem que amava as coisas de Deus. Sobre esse trecho, para pensar. Esse trecho nos leva a refletir sobre o fato de que o relacionamento com Deus também se verifica pelo cuidado do que é sagrado, separado, santo. Para Davi, era o resgate da arca, símbolo profundo da presença de Deus. Para nós hoje, pode ser o cuidado em manter o nosso corpo em santificação constante, como profunda devoção ao nosso Senhor. E aí você pode pensar em muitas coisas, por exemplo, o nosso cuidado com o culto coletivo, com o horário do culto, com a nossa meditação bíblica, com o tempo que efetivamente gastamos com oração. Tem uma série de coisas que pode ser colocada nesse cuidado com as coisas de Deus, colocando-as em primeiro plano. Então fica aí um ponto para se esticar um pouquinho a discussão desse trecho da lição, ok? Passamos então para o terceiro ponto, a Suprema Aliança Davídica. Trecho em amarelo, uma dinastia eterna, que é a parte mais importante desse trecho, para pensar. A maior dádiva que Davi recebeu, certamente foi a revelação de que um descendente dele reinaria em seu trono para sempre. Esse descendente final é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, passa por Salomão essa descendência, mas ela é confirmada como sendo eterna por um rei que também é eterno, e esse rei é o Senhor Jesus, que governará o mundo por toda a eternidade. Nesse tempo presente e no tempo futuro reinará com a igreja, e aí nós receberemos a revelação completa daquilo que Paulo fala, que hoje conhecemos em parte, mas então veremos como ele é.
Glória a Deus. E aí poderemos entender de uma maneira mais clara o reinado de Jesus sobre a nossa vida, sobre o mundo vindouro, sobre tudo aquilo que ele há de realizar. Outro ponto aqui interessante para se alongar um pouquinho a discussão sobre essa questão do reinado eterno do Senhor Jesus Cristo, sendo descendente de Davi. Assim, fechamos o tópico 2 de maneira objetiva e clara, sempre colocando um caminho alternativo em que você possa ter uma lição mais enxuta e objetiva para o seu raciocínio também ser mais profundo nesse sentido. Passamos então para o tópico 3, que passamos a ver a partir do próximo slide. Então, a gente tem ponto 1, as realizações militares, e aí, trecho em amarelo, sua ação começa com desbaratamento dos filisteus, mas vai se alastrando até fazer fronteira com outros povos, já nos limites de Israel. E aí que eu fiz aqui, fui juntar o ponto 2, as administrações de Davi, porque tem relação com esse primeiro ponto. Trecho em amarelo, foram muitas as mudanças realizadas por Davi, que o fizeram destacar-se no campo militar, como acabamos de ver, político, administrativo e religioso. Lendo o capítulo 8, 15 ao 18 e 20, 23 ao 26, observamos como Davi fez importantes mudanças na área administrativa. Então, esses dois pontos estão claros e objetivos. Eu os juntei para você ganhar tempo aqui, ok? A gente passa então para o terceiro ponto, o culto público. E aí, aqui eu não fiz nenhuma marcação em amarelo específica, porque a dica aqui é o seguinte: esse trecho pode ser pensado juntamente com o ponto 2 do tópico 2, porque tratam basicamente do mesmo tema. Então, como você está estudando a lição nesse momento, está se preparando para a aula, você pode pegar esse ponto 3 aqui, quando você estiver comentando lá o ponto 2, tópico 2, você dá uma puladinha aqui e completa o raciocínio. Assim você ganha ponto, porque ganha tempo, digo, porque eles se completam no raciocínio e você não precisa ser repetitivo, ok? Desse modo, a gente fecha de maneira objetiva e enxuta o direcionamento para que você possa ter um estudo mais qualitativo de cada um dos tópicos, deixando em relevo aquilo que é mais importante e aí absorvendo o restante que o comentarista colocou e aquilo que você tem em mente também. Ok? Chegamos então à conclusão da lição. O reinado de Davi e de seu filho Salomão ficou conhecido como a Era de Ouro de Israel, mas na verdade o rei Davi sabia que a fonte verdadeira de toda a grandeza do reino vinha de Deus, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tudamos. 1 Crônicas 29, 14. Espero ter contribuído de alguma forma para que você possa expandir e acelerar o seu pensamento em relação a essa lição, sempre lembrando que não é uma aula antecipada, mas um plano de estudo indicando caminhos mais enxutos, objetivos e claros para que você possa desenvolver o seu próprio estudo dentro da sua própria capacidade. Agradeço imensamente por participar com você desse momento e desejo a todos uma excelente aula. Se Deus quiser, nos veremos novamente na semana que vem. Até lá, em nome de Jesus.